E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te passar um planejamento, um planejamento de estudos para o Enem 2023. Então, se você vai fazer o Enem 2023, não sabe como estudar, o que estudar, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo completo, dicas, macetes, métodos de estudo, formas de estudo, que eu tenho certeza que com isso você vai conseguir potencializar e ter o melhor desempenho em todo esse processo, no seu desempenho mesmo para o Enem 2023. Mas como eu sempre digo, antes de a gente começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo, por favor. Mas é isso, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Let's bora! Seguinte galera, vamos lá. Enem 2023, tá chegando, já tá batendo na porta. E o que eu posso falar com vocês para vocês terem uma noção assim, de como estudar de uma maneira mais prática e mais estratégica, né? São dicas que eu apliquei no meu processo quando eu estudava para o Enem e que me ajudaram bastante. Um dos métodos de estudo, tem vários na verdade, mas o que eu quero focar hoje aqui com vocês é em relação ao planejamento. Como se planejar. Por que isso? Né? Por que é tão importante o planejamento? Porque você consegue visualizar, você consegue ter uma noção do que tem que ser feito, e é o que eu sempre digo aqui também no canal. Quando você visualiza, quando você estuda com propósito, quando você sabe o porquê você está estudando, é muito mais inteligente e muito mais tranquilo de você não procrastinar e de você seguir ali fiel ao que você se propôs a fazer, né? Que é estudar, que é se preparar para o Enem 2023. Então vamos lá. O melhor planejamento de estudo para o Enem 2023. Eu vou te passar dicas, mas eu quero que você não se prenda a tudo que eu vou te falar aqui. Eu quero que você use essas dicas para você criar o seu próprio planejamento. Porque uma outra coisa que eu sempre bato na tecla aqui também no canal é em relação a isso, para você ser realista. Porque é muito difícil eu te falar, ó fulano, faça desse jeito aqui, que é dito e certo. Não tem como, porque às vezes o planejamento diário tem, claro, o que eu vou te passar aqui são bases, né? Princípios que todo planejamento diário tem que ter. Mas é legal quando você, quando você ajusta isso à sua rotina, à sua realidade, aos seus horários, a como você funciona, né, no dia a dia, como você prefere estudar, né, o local de estudo, né, o horário de estudo. Então, assim, tem particularidades que só você pode dizer, entendeu? E isso eu não posso te falar. Então, assim, eu não sei como você funciona em relação a isso, né, a essas particularidades. O que eu vou te passar aqui são bases, são princípios para você ter um bom planejamento. Mas é importante que, além disso, você some também com isso essas particularidades que só você sabe. Então, qual é o melhor horário para você estudar? Qual é a melhor forma de estudo para você estudar? Que você se identifica mais, que você consegue ter mais foco, né? Qual é o melhor ambiente de estudo? Qual é a logística de todo do dia a dia, né? Que você observa que dá certo para você. Então, são pequenos detalhes que só você pode dizer. Então, a partir disso, né? Criando, né? Tendo noção dessa base e dessas particularidades que só você pode dizer, somando, juntando tudo isso, a gente tem um ótimo planejamento para o Enem 2023. Mas vamos lá. Quais são essas bases e os princípios, né? Vamos falar disso, que é o foco do vídeo. Para você ter um planejamento, a primeira coisa, a mais importante de todas, é o quê? Saber quais são os assuntos mais cobrados. Por que os assuntos mais cobrados e não todo o assunto geralzão? Porque não tem sentido nenhum você focar em assuntos que caem com pouca frequência no Enem. Isso não tem sentido. Você tem que estudar os assuntos que caem com mais frequência, os assuntos recorrentes. Então, assim, você tem que ser estratégico. Não adianta nada você ser aquele aluno que quer estudar tudo de uma só vez. Não faça isso. Seja inteligente a ponto de estudar só aquilo que cai com mais frequência. Então, assim, por sinal, no meu Instagram, @PedroCartelli, se você quiser dar uma olhada, se você não me acompanha por lá, no link da bio tem um drive de estudo gratuito que em uma das pastas tem a lista com os assuntos que caem com mais frequência. Tanto em humanas, né, humanas com história geral, história do Brasil, geografia, sociologia e filosofia, em natureza, né, com biologia, física e química, em matemática, linguagens também. Tem uma lista, uma pasta na verdade, com tudo de redação e fora os materiais de estudo também que estão por lá. Então assim, você pode ter acesso a isso, caso você não tenha essa lista com os assuntos que caem com mais frequência, para poder estudar, né, para poder se planejar. Então essa é a primeira dica. Tem uma lista com os assuntos que são mais vistos, que são mais cobrados no Enem, porque a partir disso você consegue se planejar de uma maneira muito mais estratégica, né, voltada para essa lista de assuntos. Então,
um dos pilares, uma das bases mais importantes para ter um bom planejamento para o Enem 2023 é saber, é ter consciência e criar a sua lista com os assuntos que caem com mais frequência, certo? Bom, vamos lá. Próximo passo. Depois disso, depois de ter essa lista que tem, né, que possui ali todos os assuntos mais observados no Enem, que são mais vistos, né? O que a gente faz? A gente vai ter um planejamento diário e um cronograma de estudo. Bom, os dois se conversam, digamos assim, porque o planejamento diário, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês verem, é um caderno, pode ser no caderno ou pode ser pelo celular, o que você preferir. Já fiz muito pelo celular, mas eu prefiro fazer pelo caderno, porque... Meu Deus, tá caindo toda hora aqui, galera, calma aí. Eu prefiro fazer pelo caderno, porque eu gosto de anotar e eu gosto de... Eu prefiro escrever, eu não sou mais de... Eu já tive um aplicativo e tudo pra usar, porque tem um aplicativo muito legal também. Depois eu passo aqui pro sinal qual é o aplicativo e aí eu mostro como é que eu uso. Mas eu prefiro no caderno. Se for pra escolher, eu prefiro no caderno. Aí eu coloco data tal. Aí eu anoto tudo que tem que ser feito. Por sinal, eu tenho até agenda dos anos em que eu estava estudando para Enem, que eu tenho anotado, tipo, tal dia estudar matemática, fazer 50 questões de um simulado tal. Então eu sempre anotava tudo isso, né? Então é um planejamento diário, é você se planejar no dia. Isso é muito bom, porque você sabe o que vai fazer, né? E é interessante porque você não procrastina e você está sendo responsável, né? Você está cumprindo com suas obrigações. Então eu gosto de anotar e é legal também, porque dá uma sensação de alívio depois, quando você cumpre aquela atividade, você passa um traço, você risca e fala assim, ufa, acabou, -1, né? Então isso é muito legal. Então é uma ótima dica, né? Ter um planejamento diário e um cronograma de estudo. O cronograma de estudo você vai usar com base, né? Você vai usar como fundamento, né? Como suporte, a lista dos assuntos que caem com mais frequência. Então você pode pegar um papel de ofício, não precisa ser nada elaborado, não precisa pegar, sei lá, faz do seu jeito, né, com o que você tem em casa, um papel, uma folha de caderno, uma folha de ofício. Então você cria, coloca ali segunda, terça, quarta, quinta, estudar tal coisa, você anota tudo, e aí com o planejamento diário e com o cronograma de estudo, você consegue o quê? Além disso, né, de você ter todo esse suporte, tudo isso que vai te beneficiar no decorrer do seu processo, você consegue visualizar. E visualização é algo muito importante nos estudos. Quando você vê o seu progresso, quando você vê que você está cumprindo com suas atividades, né, com suas tarefas, isso é muito bom, porque isso te motiva, isso te anima para você continuar ali, né, estudando. E acima de tudo, você está sendo disciplinado, você está mantendo a frequência, a constância nos estudos, né? E isso é muito bom. A terceira dica, e uma das coisas mais importantes também, e que está ali na base, está no pilar, né, está na estrutura de todo esse processo do planejamento, é em relação ao simulado e fazer questões, né? Você fazer questões, você pegar provas antigas do Enem para poder estudar, para poder compreender como funciona o Enem, como ele é cobrado, porque isso é muito importante. É tão importante porque você entende como o assunto é cobrado, você já cria o hábito de resolver as questões, né? Você já cria o hábito também de fazer simulados, para que no dia da prova você não se sinta tão perdido, né? Então, quando você já treina antes, é muito mais tranquilo. E eu acho que você pode ter como um parâmetro, né, observar como tudo na sua vida. Então, por exemplo, quando você se propõe a fazer algo que você não tinha muito hábito, quando você sai da sua zona de conforto, depois de um certo tempo, né, de fazer tanto, você acaba se acostumando. Virou rotina, já é um costume. E é a mesma coisa com simulados. Então, quando você faz isso, né, quando você faz simulados toda semana, isso vai virar um hábito em um certo momento. Então, quando chegar no dia da prova, quando chegar ali para valer, para fazer o Enem 2023, você vai estar tranquilo. Não vai ser mais uma questão, não vai ser mais um problema. E já falei várias vezes aqui no canal também sobre isso. E por fim, né, em relação ao planejamento diário, uma das coisas mais importantes, além dessas 3 dicas que eu te passei aqui nesse vídeo, é você ter paciência e ser constante, né? Ser paciente no sentido de que você não vai aprender tudo do dia para a noite. Então você tem que reconhecer isso e com calma, vai no seu tempo, né? Não tenta se apressar, não fica ansioso demais, vai com calma, vai dar tudo certo, um passo de cada vez, se respeitando o seu tempo, seus limites também. É muito importante que você reconheça seus limites, para que você não se force tanto, né? A ponto de você querer desistir, a ponto de você ficar muito cansado, de prejudicar sua saúde mental, o seu físico também, seu psicológico, né? Então, vai com calma, seja paciente, vai dar tudo certo. Então, quando você se planejar, usando isso como base, né, como os pilares, seja paciente e seja realista também. Não queira abraçar o mundo de uma só vez, não queira colocar, por exemplo,
1000 coisas para fazer em um dia, né? 1000 assuntos para estudar em um dia, porque vai ficar muito puxado para você, ainda mais se você está começando agora, se você também não tem o hábito disso. Então vai com calma. Então, por exemplo, eu mesmo, no início, eu tinha muita dificuldade em linguagens. E aí não tinha sentido nenhum eu chegar e colocar 100 questões para resolver em um dia de linguagem. Se eu não sei linguagem, por que eu vou me propor fazer 5 questões em um dia? Não tem sentido nenhum. Tenho que ser realista. Então o que eu fazia? Só pegava 5 questões. Simples. Só pegava 5 questões no dia. Aí eu respondia, comparava. Pô, acertei 4 questões. Massa. No outro dia, vou fazer 10 questões. No outro, 15. No outro, 20. Eu ia aumentando. Era sempre uma escada, né? Em que eu ia crescendo aos poucos no meu tempo, no meu processo. Então é muito importante que você perceba isso, né? E que você reconheça seus limites mesmo, para que só assim você possa ir melhorando, evoluindo e respeitando seu tempo, né, seu espaço, sendo paciente e constante. Mas no geral é isso, galera. Eu acho que no básico, né, no geral, como eu estava querendo falar com vocês, era isso mesmo. E eu vejo que essas 4 dicas são as bases, né, são os pilares para você ter um bom planejamento para o Enem 2023. Mas claro, o ideal é que além de tudo isso, você reconheça, que você veja as suas particularidades, né, suas características como estudante, né, e você inclua nessa base para ter um bom planejamento. Então eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. Aproveita também, deixa sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. E aproveita também, compartilha aqui, fala nos comentários alguma dica, alguma sugestão, sei lá, algo relacionado aqui ao assunto, ao tema, que eu não mencionei e que vocês aplicam no dia a dia e que seria legal também compartilhar e distribuir, né, falar com o resto da galera. Eu acho que também quero saber a sua opinião. Eu gosto, na verdade, eu gosto de ler os comentários de vocês aqui nos vídeos. Mas é isso. Então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.